Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar e para mostrar para vocês o que eu fiz para as minhas unhas crescerem mais fortes e ficarem maiores. Sem precisar unha postiça, unha de gel, nada contra. Mas é porque eu sempre gostei de ter as minhas unhas compridas. Então eu vou mostrar para vocês as minhas unhas como elas estão hoje. Eu não sei quanto tempo mais ou menos elas demoraram para chegar neste tamanho. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, vou dar focar aqui. Elas estão bem compridonas, ó. São naturais. Essa daqui é que eu dei uma quebrada nela hoje, quando eu fui gravar pra vocês. E essa aqui também eu quebrei, arrumando a cama. Mas vocês podem ver que elas estão bem compridonas, ó. Tem algumas coisas que eu tenho feito para elas ficarem nesse tamanho. Mas antes eu preciso ligar o ventilador, porque tá um calor aqui. Uma das coisas que eu mais tenho feito para manter a minha unha saudável, as minhas unhas saudáveis, e deixar elas um pouco mais fortalecidas, é sempre deixar elas muito limpas. E como é que eu faço isso? Normalmente no dia a dia, da gente cuidar de casa, passar produto de limpeza, essas coisas, as nossas unhas acumulam resíduos que podem deixar ela mais fraca. Então, por exemplo, você vai lavar a louça, você vai precisar usar o detergente. Você vai passar um pano na casa, você vai limpar o banheiro, enfim. Ou qualquer outra coisa que você vai fazer, vai lavar o carro. As suas unhas acumulam esses resíduos de produtos de limpeza, que são produtos fortes. Então, sempre que eu termino de fazer alguma coisa relacionada a isso, que eu sinto que as minhas unhas estão sujas, eu lavo elas com uma escovinha e eu lavo elas bem. Então, ou eu esfrego um pouco de sabão nas cerdas dela e esfrego nas unhas, ou eu passo com shampoo mesmo a escovinha, boto shampoo na escovinha e passo nas unhas e deixo formar bastante espuma. Eu passo nas cutículas, passo na parte de dentro das unhas, nos cantos entre o dedo e as unhas, para deixá-las bem limpinhas mesmo. Eu gosto de fazer isso e eu sinto que a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu já senti que elas ficam mais fortes, mais limpas, e acho que limpeza é tudo, né? Uma outra coisa que eu deixei de fazer é tirar as cutículas. Sempre era certeza. Quando eu fosse numa manicure, elas tiravam minhas cutículas, quase arrancavam meus dedos. E as minhas unhas, eu sentia que elas sempre ficavam fracas. Elas sempre quebravam, elas não duravam uma semana intactas, né? Sem o esmalte sair ou sem quebrar alguma unha. E a partir do momento que eu comecei a não tirar as cutículas, eu simplesmente passo um creme, boto com água morna e quando eu vejo que elas amoleceram, eu empurro elas, somente isso, para poder passar o esmalte direitinho e ficar bonitinho. Eu sinto que isso também fortaleceu. E por que eu não tiro as cutículas mais? Por um único motivo. A cutícula, ela protege as nossas unhas para não entrarem bactérias nelas. Essas bactérias é que fazem com que as nossas unhas fiquem fracas. Além dela proteger a nossa unha contra a entrada dessas bactérias, ela é um meio de fortalecer as nossas unhas. Então, a partir do momento que você não tira a cutícula, essa cutícula, além de proteger as suas unhas, ela vai ajudar a fortalecer. Por quê? Como as bactérias não vão entrar nas cutículas, logo elas não vão não vão enfraquecer, ela não vai deixar com que a tua unha enfraqueça. Ou seja, elas ficam mais fortes as suas unhas. Essa terceira dica é uma dica que eu já venho, ó. Eu sou apaixonada por gelatina. Então, uma das coisas que eu tenho feito, principalmente nesse calor daqui do Rio Grande do Sul agora, do verão, do Brasil, de tudo, é comer muita gelatina. E quando eu digo comer muita gelatina, eu digo comer na base de uma gelatina por dia, ou seja, um pote de gelatina por dia. Você faz lá a quantidade de gelatina que diz na caixinha, que são 250 ml de água quente, depois 250 ml de água fria, o que dá meio litro de gelatina por dia, né? Mais a água que você toma, enfim. E como eu gosto muito de comer gelatina, pra mim não é problema nenhum fazer isso. Então eu tenho consumido na base de uma caixinha de gelatina por dia
A gelatina, ela contém colágeno. Claro que gelatina de supermercado, ela não contém uma quantidade absurda de colágeno, mas sim, ela contém colágeno. E essa quantidade de colágeno que eu consumo por dia, não vou dizer que é uma quantidade, oh meu Deus, que maravilha, mas já ajuda, né? É melhor do que se você não estiver consumindo nada de colágeno. Até porque o colágeno existe também em outros grupos de alimentos, em frutas, em carnes, em vários outros alimentos. Então, de repente, se você não gosta de gelatina, você pode procurar um outro alimento que contenha o colágeno, ou até consumir cápsulas, tipo cápsulas de remédio de colágeno, que já existem em casas de produtos naturais. Como eu tenho consumido essa quantidade de uma caixa de gelatina por dia, eu tenho sentido bastante que as minhas unhas já ficaram mais fortes com isso. O colágeno, ele tem propriedades que o nosso corpo absorve, que ajudam a fortalecer, deixar mais brilhosos os nossos cabelos, até porque o colágeno não é só para as unhas, para o cabelo e para a pele também. Então ele ajuda a fortalecer as nossas unhas, deixa os nossos cabelos mais brilhosos, mais fortes e resistentes. E continuando nesse assunto de colágeno, uma outra coisinha que eu consumo não todo dia, até porque é meio carinho, mas sempre que eu vou na farmácia, eu vou em algum lugar que eu acho esse pacotinho, é consumir essas balinhas de gelatina também, da marca Fini. Vocês podem ver que esse pacote já está vazio. Por quê? Porque eu consumi, guardei o pacote para mostrar para vocês. Olha como eu sou uma boa youtuber. Essas balinhas de gelatina, elas são balinhas de gelatina com colágeno. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. É da marca Fini. E elas são muito gostosinhas. Eu vou deixar uma imagem com um pacotinho com a bala aqui dentro. E eu tenho gostado muito, como eu gosto de bala de gelatina, como eu gosto dessas jujubinhas, dessas besteirinhas, tudo que tem a ver, produtos que tenham alguma coisa que ajude a fortalecer as minhas unhas, eu uso bastante, eu consumo bastante. Então, essas balinhas de colágeno também eu costumo consumir muito, quer dizer, é sempre que dá. E elas custam cerca de R$5. Eu compro em farmácia aqui no Rio Grande do Sul. Não sei se tem em supermercado, mas de repente em lojas de produtos naturais você também encontra. E uma coisa que eu recomecei a fazer nas minhas unhas, que eu não fazia antes, pintar as minhas unhas. Eu passei mais de um ano sem pintar as minhas unhas, porque como eu estava com a minha loja, com a brigadeiria, primeiro que eu não podia ter unhas compridas por causa de higiene, e segundo que eu também não podia pintar as minhas unhas por medo de que o esmalte descolasse das unhas e caísse nos alimentos. Como eu mexia muito com a mão, então eu acabava não pintando e cortando as minhas unhas. Agora que eu não tô mais trabalhando na minha brigadeiria, eu voltei a pintar as minhas unhas e deixá-las compridas. Então vocês viram, elas estão enormes. E eu voltei a pintar elas sempre. Então cada vez, tipo uma vez por semana, eu troco o esmalte e faço a minha limpeza nas unhas, deixo às vezes de um dia pro outro só com base, e aí eu voltei a pintar. Por quê? Porque o esmalte protege também as nossas unhas e deixa elas mais fortes, porque quando ele endurece ele fica durinho. Então manter as minhas unhas sempre pintadas é uma coisa que eu tô fazendo. Como eu cuido muito de casa também, às vezes o esmalte sai, eu vou lá, retiro o esmalte velho e pinto a unha que o esmalte descascou e deixo como novo. Então, sempre que eu vejo que tá meio fosca as minhas unhas, eu vou lá, passo uma base por cima, sempre pra manter as minhas unhas pintadinhas. E eu vi num vídeo da Jana Tafarel, que ela fala sobre essas coisas de esmalte, de unhas também, e eu aprendi isso com ela, que quando a gente pinta as nossas unhas com camadas finas, que a gente pinte com várias camadas, mas que cada camada seja fininha, o nosso esmalte dura mais. E eu fiz esse teste pra ver se era verdade, e realmente é verdade. Quando a gente passa uma camada muito grossa de tinta, essa camada, ela às vezes não seca direito, ou às vezes ela forma bolhas, e ela não fixa muito bem na unha. Então é muito fácil de descascar. E aí quando descasca, você vai e arranca aquele esmalte que vem com base. O esmalte sai muito bruscamente das tuas unhas, então isso faz mal para as tuas unhas também, porque tira aquela proteção que ela tem. Tanto que quando você vê que saiu o esmalte,
ela fica meio fosca, meio áspera, isso não é bom. E a última coisa que eu tenho feito em relação aos meus esmaltes e minhas unhas, mas a última coisa que eu tenho feito é para remover esmalte. Se eu não tenho removedor de esmaltes em casa e eu preciso usar acetona, ok, não tem problema. O que eu vou fazer? Eu vou usar acetona, assim que eu terminar de remover todos os meus esmaltes, eu vou lavar as minhas unhas e vou fazer aquele procedimento da escovinha com sabão para tirar todos os resíduos de acetona das unhas. A acetona, ela é boa, ela retira tudo, retira. Só que ela enfraquece muito as unhas porque ela é muito forte. O removedor de esmalte, ele é mais leve em comparação à acetona, então você pode retirar, lavar a mão ou não. Eu, sempre que eu tiro os esmaltes, seja com removedor ou seja com acetona, eu lavo as minhas unhas com sabão para deixar elas bem limpinhas mesmo. Espero secar totalmente as laterais e aí eu passo a base, faço a unha direitinho, puxo cutícula, enfim. Então, lavar as minhas unhas depois de retirar com acetona ou com removedor é uma outra coisa que eu tenho feito também bastante. Bom, pessoal, eu espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like e se inscreve aqui no canal para receber as novidades desse ano de 2018, que eu estou muito confiante que eu vou cumprir as minhas metas. E se você não viu quais foram as minhas metas de 2018, eu vou deixar aqui, deste lado, no card de informações para vocês verem, tá bom? Então é isso, eu espero demais que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!